Amigos, queridos, companheiros do blog, Abel foi. E convenhamos, em boa hora. Depois do que aconteceu domingo no Maracanã, muito ruim para ele, muito ruim para quem teve que participar daquilo, ver um ser humano tão interessante, tão legal, tão amigo, tão querido, ter que passar por aquilo, embora a torcida tenha sua dose de razão, se for analisado simplesmente pelo que se pode imaginar de um time que tem no banco um jogador de 63 milhões de reais, a maior investimento na história do clube, e no momento de sufoco, ao invés de colocá-lo, se prefere colocar o Rodinei ou o centroavante, o Lincoln, enfim, a torcida irada. Não adianta remoer isso aí, é passado. Isso aí contribuiu muito para o desfecho que acabou ocorrendo. Muito embora a gota d'água tenha sido por um outro motivo. É fato, conversei com algumas pessoas, Abel queria colocar um time alternativo misto, um time reserva, contra o Fortaleza no final de semana. A diretoria entendeu que não, que o risco era muito grande, que não valeria a pena se arriscar 3 pontos, colocando em campo o time reserva, até porque o espaço entre os jogos, são 4 jogos até o início da Copa América, seria mais do que suficiente para qualquer tipo de recuperação. Então, Abel definiu que era um time reserva. A diretoria o chamou e disse, não queremos um time reserva. A parte técnica é sua, a parte filosófica é institucional, a filosofia é nossa. Queremos o time principal. Esta foi, efetivamente, a gota d'água. Abel comunicou isto ao BAP, e o BAP manteve o contato com o presidente Rodolfo Landim e depois conversaram e chegaram a um comum acordo em que o Abel já faz parte do passado na vida do Flamengo. E o Flamengo na vida dele, consequentemente. Abel é uma figura humana extraordinária, é um profissional exemplar, estimo que siga muito bem na sua vida, na sua profissão, gosto demais dele, mas convenhamos que neste exato momento foi bom para ele o desfecho, como também foi bom para o Flamengo. O profissional que vai assumir, ele é uma coisa curiosa, porque o Marcelo é filho do Marco Antônio, é lateral esquerdo, campeão do mundo pelo Brasil, tricampeão do mundo pelo Brasil, lateral esquerdo que, enfim, marcou época jogando pelo Fluminense. E o Marcelo ainda é um pouquinho da minha época, em que ele tinha uma percepção muito aguçada para detectar valores. E hoje já é comum, se chama de centro de inteligência. Naquela época nós montamos o nosso centro de inteligência, em que o Marcelo era o responsável, através de vários contatos com várias pessoas do Brasil. Tecnologia não era tão depurada, não era tão avançada, mas mesmo assim ele trabalhou com muita eficiência. Conhecer futebol, eu garanto que ele conhece, não há a menor dúvida. Agora, é uma nova função. Ele deixa de ser um observador e, naturalmente, alguém que aconselha com competência ao clube, se contrata ou não, para assumir a função de treinador. Já foi auxiliar técnico, inclusive, do Joel, por um bom período. A única coisa que eu posso garantir é que ele conhece o tema profundamente, sabe quem é quem. Agora, naturalmente, há outros requisitos necessários para ser um treinador de futebol, quanto mais um treinador de futebol dirigindo um clube como o Flamengo. Há vários comentários com relação a quem possa vir a ser o treinador. Eu tenho muita curiosidade sobre o tema, até porque, jornalisticamente falando, isso é muito interessante. Sempre que aparece um nome, a sensação que se tem é de que é um bucha, né? Quando alguém quer ter tranquilidade para procurar um outro profissional, é lançado sempre o nome. E apareceu o nome do português. Dizem que é muito competente, o Jesus, treinador português. Esse foi o primeiro que apareceu. Já me dá a sensação de que não é muito por aí. Falam também no Galhardo. Enfim, a partir desse desenvolvimento passa a ser uma questão de ordem de gosto, né? É pessoal. Quem está no futebol vai definir o que lhe parece melhor. Os nomes apresentados até aqui são bons nomes, inegavelmente. Não há nada que possa dizer que não seja uma boa iniciativa, né? Que não haja alguma coisa de interessante, tanto no nome do português como no nome do Galhardo, que é argentino, que foi um grande jogador de futebol. Como não sou de ficar em cima do muro,
Eu participei de uma pesquisa aqui, quem você acha que deveria ser o treinador do Flamengo? E citaram vários nomes. Eu não teria nenhuma dúvida em chamar o Rogério Ceni. Acho que o Rogério Ceni está na hora dele, está levantando voo, né? Começou no São Paulo, onde não deveria jamais ter começado, e nessa carreira que ele abraçou com muita humildade no Fortaleza, classificou o time para a Série A, foi campeão da Série B, foi campeão cearense e está a um passo de uma nova conquista, que é exatamente a Copa do Nordeste. Enfim, está dando pinta de que está sendo configurado um novo bom profissional de futebol. E esse também não pode deixar de negar que esse treinador do Fluminense, Fernando Diniz, ele me agrada muito. Dizem que a relação dele com os jogadores não é das melhores. Agora, em contrapartida, a concepção de futebol dele é muito interessante, principalmente levando-se em consideração quando o elenco possa ser melhor, como é o caso do elenco do Flamengo, inegavelmente bem melhor que o elenco do Fluminense. Eu queria terminar colocando para vocês aqui uma esperança, uma expectativa. Eu acho que está na hora do nosso pessoal, do presidente Landim, do BAP, enfim, de quem comanda efetivamente o clube, de eles entenderem que o futebol é um pouquinho diferente do que a maioria das pessoas possa imaginar. Há uma coisa básica no futebol que é quanto menos gente, melhor. Me assusta muito esse negócio desse comitê, de tudo ter que passar por 10 pessoas. Me parece uma coisa meio complicada, meio insana até, porque ao invés de facilitar, complica. E o Flamengo precisa, efetivamente, de um caminho mais curto, mais fácil, para que as coisas voltem a se ajeitar. E uma outra coisa, jogador de futebol, eu estava comentando aqui, jogador de futebol é muito parecido com criança. E, de uma certa forma, no bom sentido, são chantagistas. Eles sabem usar, sabem como usar, sabem quando usar. Se eles não sentirem que há comando efetivo, se eles não sentirem quem comanda, quem tem o poder, quando eles sentirem que a coisa é diluída, que a coisa fica muito no ar, eles usam e abusam. Então, que tal, já que está se mudando, se definir efetivamente o comando do futebol? É esse aqui, é o responsável, compete a ele. Enfim, eu acho que, já que é para mudar, vamos mudar direito, mudar de uma vez, né? Eu acho que o Flamengo só vai lucrar com isso e nós, torcedores, vamos ter um pouquinho mais de paz. Até porque o caminho mais complicado já foi percorrido. O clube está bem, está tranquilo, contratações foram feitas, poderiam ter sido feitas de maneira distinta, talvez até se já houvesse essa coisa óbvia que me parece a definição de liderança de quem manda, mas, de qualquer maneira, estamos caminhando. Já que mudamos, por que não mudar de vez? Um abração a todos.